irmão Bruno, a questão do Espírito Santo é um assunto muito que eu amo falar do Espírito Santo. É um assunto muito interessante que eu vejo assim que a gente precisa conversar muito a respeito, porque eu acho assim que tem muita gente que não entende o que é o Espírito Santo ainda. A maioria das pessoas acha que o Espírito Santo é um espírito de possessão, né? Ele vem e possui a pessoa. Aí a pessoa ela é obrigada a fazer tudo certo porque o Espírito Santo possuiu ela. Aí ela fala assim: não, jamais uma pessoa que tem o Espírito Santo vai fazer alguma coisa errada. Jamais ele vai pensar alguma coisa errada. Eles Esse é o entenderam entendimento da grande maioria, irmãos. Mas eu falo para você que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O mas Espírito, o verdade. Espírito. Aí a pessoa fala assim: o Espírito Santo ele vai e volta. Vai e volta. Porque o Espírito Santo é um entendimento santo. Ele não é um. As pessoas acham que o Espírito Santo é como se fosse uma outra pessoa que assume a sua personalidade. Isso não existe, irmão. Lugar nenhum na Bíblia tem isso aí. Isso não fecha essa conta, igual os irmãos costumam dizer, né? O que é um Espírito Santo? Um Espírito Santo é uma pessoa que viu Deus, ouviu Deus e teve o seu espírito santificado porque ele ouviu a palavra de Deus. Então, enquanto ele executa a vontade de Deus, o seu espírito está sendo santificado. A partir do momento que ele fala assim, olha, isso não dá para mim, o espírito dele não está mais santificado naquela palavra. A palavra que vocês ouvem é espírito e vida. É a palavra que vocês ouvem que te dá a condição de você viver o Espírito Santo. Se vocês não ouvem, vocês não entendem Espírito Santo. Se vocês não ouvem, vocês não têm como viver o Espírito Santo. Por que as pessoas que estavam com Jesus ouviam Jesus falar, mas não viviam o Espírito Santo? Elas não viviam o Espírito Santo porque elas não entendiam o que Jesus falava. Por que que nos dias de hoje, irmãos, tem muita gente que ouve, né, tem a Bíblia na mão, lê a Bíblia, mas não revela um Espírito Santo, revela um espírito de confusão, um espírito. O que é o contrário ao Espírito Santo? É um espírito imundo. Ou tem um Espírito Santo, ou tem um espírito imundo, cheio de sujeira, de imundície, coisa do homem no espírito. O Espírito é santo quando você tira as coisas do homem e coloca o Espírito de Deus para revelar. Então ele se torna santo. Mas vamos ouvir os irmãos aí. Paulo que ergueu a mão. Sim, irmão, lindo, irmão. Vamos com calma, vamos com calma. Assim, a Bíblia relata que os discípulos estavam com Jesus, todas as pessoas estavam, todas essas pessoas, elas tinham um espírito, só que elas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Tanto, elas receberam, quando elas receberam o Espírito Santo, mudou a vida delas. O Pedro, ele negou Jesus, as coisas aconteciam de uma maneira diferente. Mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele mudou o jeito dele de agir. Ele mudou. Então a gente veja claramente todas as pessoas, quando elas eram impactadas pelo Espírito Santo, elas mudavam o seu jeito de agir, o seu jeito de ser. Elas enfrentavam a morte, se fosse preciso, para defender uma boa causa. Por quê? Porque elas receberam o Espírito Santo. Não o Espírito que estava nela, porque Pedro ele tinha um Espírito antes de receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio agregar juntamente com o Espírito dele. Porque a Bíblia diz que o teu Espírito, junto com o Espírito Santo, intercede com gemido inexprimível diante de Deus. Então, as pessoas confundem o Espírito de Deus como se fosse o Espírito que habita em ti, que foi dado por Deus nesse corpo. O Espírito de Filho de Deus. Tu tem o Espírito de Filho de Deus e o Espírito Santo, que agrega junto. Isso é claro na Bíblia. Eu não sei se nós não acreditamos na Bíblia. A gente tem, obviamente, tem muitas alterações na Bíblia, mas a Bíblia é bem clara. Quando Pedro foi pregar lá em Cornélio, aquele povo lá receberam o Espírito Santo, e aí o que o Pedro disse? Como que eu poderei negar a água se eles já receberam o Espírito Santo? Então,
foi uma coisa evidente, ele foi visível, o recebimento de um espírito sobre eles, receberam uma possessão na carne, eles foram possuídos por um Espírito Santo, e foi visível isso. O povo de Coríntios, eles eram possuídos por um espírito. No Pentecoste, eles foram possuídos por um espírito, e houve evidências dessa possessão do Espírito Santo. Então, irmãos, a gente tem que desacreditar na Bíblia se a gente não acredita nisso. O que acontece? O Espírito Santo tem parte na Bíblia que diz é o penhor da nossa redenção. Então, quando o Espírito Santo está em nós somos o quê? Nós temos nós temos em nós um penhor de resgate. É o selo do resgate nosso, é o Espírito Santo. Aí, em Atos dos Apóstolos, lá fala que quando acho que é em Atos, se eu não me engano, chega o apóstolo Paulo e diz: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. A gente só recebemos o batismo de João Batista. Aí o apóstolo Paulo diz: não, então recebeis o Espírito Santo. E botou a mão sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram possuídos por um Espírito. E é santo da parte do Pai. Um consolador, um outro consolador. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que descartar, irmãos, ou talvez o meu entendimento está meio deturbado. Então, eu tenho que falar com os irmãos um pouco mais para entender isso aí, porque, sinceramente, isso para mim me traz muito desconforto em não acreditar mais nisso, né? Me traz muito desconforto para mim isso daí. Então, eu sei que tem muitas pérolas aí, muitos, o entendimento aí, então eu gostaria, de um esclarecimento mais claro sobre isso aí, porque realmente ficou bem confuso. Vou dizer que não existe, é somente um meio de viver, só, né? Beleza, irmãos? Perdão, Beleza. falar aí, Beleza. Muito bom, muito bem colocado, irmão Paulo, porque eu acho que esse é o entendimento da grande maioria. Eu acho que esse aí é o entendimento da maioria das pessoas, que o Espírito Santo é algum espírito que vem e possui a pessoa. Mas eu não acredito assim por causa da condição, irmãos. Assim, eu vou explicar para os irmãos. O Espírito Santo, para ele possuir, então ele teria que trabalhar em conjunto, dois espíritos num corpo. Então eu não creio assim, eu creio que esse espírito que Deus nos deu já é espírito dele. No fôlego de vida, no nascimento, nós já recebemos o Espírito de Deus. E esse espírito, ou ele revela um espírito imundo, ou um Espírito Santo. Quando Jesus ele vem, ele fala assim: olha, vós sois limpos pela entrada do Espírito Santo em vós. É isso que ele fala? Não, vocês são limpos pela palavra que vocês ouvem. Então, o Espírito Santo, ele é esse Espírito nosso, que ele se torna santificado, porque ele viu e ouviu Deus. Quando ele vê e ouve Deus, esse Espírito nosso, não entra outro, é o mesmo Espírito que está aqui, ele se torna santificado, porque agora nós temos a condição de ouvir e revelar Deus. Então, esse é o meu entendimento. Depois, se os irmãos quiserem, eu preparo aqui alguns versículos para poder estar passando para os irmãos, porque em nenhum momento ali entra um outro espírito nele. O que entra neles é um outro entendimento, e não um outro espírito. Não sai o Espírito de Deus, ou não fica ali do lado o Espírito que Deus deu para o homem, para outro Espírito assumir a direção. Então, assim, olha, eu não entendo que o Espírito do homem está na direção até certo ponto, depois ele tem que deixar o volante para outro espírito entrar e dirigir a vida do homem. Eu não entendo assim, entendeu? Eu entendo que esse mesmo espírito que está no volante ali, na direção do homem, desde quando ele nasceu, esse espírito começa a entender Deus. Na verdade, ele sempre entendeu, mas ele está sendo suprimido pela carne, pela alma, então ele não está revelando. Então, agora ele consegue revelar Deus, e quando ele consegue revelar Deus, ele consegue expor aquilo que ele é, esse espírito está revelando um espírito de santidade. É assim que eu entendo, tá, irmãos?
Eu não entendo, eu já entendi. Antigamente eu entendia que havia uma possessão, que você tinha receba o Espírito Santo. Aí a pessoa saía dali, é a mesma coisa, não mudava nada, era o mesmo entendimento, o mesmo pensamento, e ela dizia que tinha recebido o Espírito Santo, mas não mudava nada. Ela só a única coisa que ela tinha mudado é que ela estava pulando agora na igreja, dançando e falando em línguas estranhas, e não mudava nada daquilo que era o ser. Então, eu entendo que receber o Espírito Santo é você receber a palavra de Deus e revelar ela. Aí sim, esse Espírito se tornou santo. Esse Espírito agora, ele revela a santidade. Porque o que é santidade, irmão? Santidade é fazer tudo certo? É isso que é santidade? É você fazer tudo certo? Não, não é santidade. Santidade é você não mudar naquilo que você é. Você ser exatamente aquilo que você nasceu para ser. É isso que é ser santidade. Então, se alguém fizer o bem para você, você trata a pessoa do mesmo jeito, você trata a pessoa daquele jeito. Mas se vier um outro e fizer o mal para você, você não muda com o outro que fez o mal. Por quê? Porque o teu espírito é santo. Se o teu espírito é santo, você trata todo mundo igual, da mesma maneira. Todos para vocês, para nós, aqueles que têm o Espírito Santo, são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Por quê? Porque o meu espírito foi santificado na verdade. É a palavra que vocês ouvem que revela a verdade. Então, o espírito é o entendimento dessa palavra que é a verdade. Tem duas mãos levantadas, vai na sequência. Quem levantou primeiro acho que foi a Cileide, ô Alex. Bom dia, Alex. Deixa a Cileide falar, depois você fala. Irmãos, eu quero fazer essa dúvida e essa questão que o irmão Paulo levantou aí. Eu até acho que ele não participou de uma reunião. Eu muito ficava desconfortável, como ele disse, com essa questão. Mas se a gente tem o Espírito de Deus, depois lá na Pentecostes deixou o Espírito Santo, então a gente tem dois Espíritos. Então, assim, foi uma situação que ficou muito tempo na minha mente, porque a gente quer entender, a gente quer aprender, a gente quer ser o entendimento completo. Aí eu entendi que a gente tem o Espírito Santo, que a gente já tem o Espírito, e que ele foi santificado lá. Então, assim, não há como ter dois Espíritos. Um tá o Espírito, aí é hora do outro agir. A gente tem que viver o Espírito Santo 24 horas por dia. Então, assim, o Espírito é um só, o Espírito Santo é um só. Foi meio difícil para entender isso, mas eu entendi e louvo a Deus por ter entendido isso. Realmente, é 24 horas com o Espírito Santo, guerreando entre o Espírito e a carne, e é um Espírito só. Amém, irmão? Então, pessoal, vendo esse assunto aí, eu acho que naquele tempo, né, de Atos, baixou o espírito do entendimento nos irmãos, por isso que eles começaram a proferir palavras de glorificação ao Criador nas línguas de outros países, eles não tinham esse entendimento de falar em outras línguas, baixou o espírito do entendimento, e segundo o que o irmão Bruno, acho que o Bruno Henrique, né, mencionou aí, do pecado, hoje, a gente podemos errar sem culpa. Antigamente, os filhos de Deus, eles não podiam errar. Errou, já era. O espírito estava morto, né? Hoje nós podemos errar e depois passar uns dias, a gente conversar com outro irmão e falar assim, rapaz, eu fiz uma besteira, rapaz. Eu falei assim com fulano. E você se arrepende e volta atrás, na tranquilidade, porque estamos no reino, né? Hoje nós temos essa sensibilidade. E segundo a isso, o que baixa no ser humano é o espírito do entendimento. Por isso que quando Pedro fala assim, tu és o filho de Deus, Jesus falou o quê? Não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro. Ou seja, esse entendimento não é teu. Ele chegou do Espírito Santo, né? Então, acho que é só isso mesmo para complementar o que o irmão Arlindo falou, junto com o irmão Paulo e junto aí com o irmão Bruno Henrique. É isso aí. Amém, irmão Alex. Amém. Mas alguém quer falar, irmãos, a respeito? Eu quero falar aqui que
em Efésios 4 diz, pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. É isso. Amém. Quer explicar alguma coisa a respeito? É só o versículo. E o versículo eu explicar porque não tem dois espíritos, é um espírito. Não tem nem que brincar muito. Eu nem vou entrar nesses questionamentos aí, não, porque eu entendo dessa forma e posso estudar futuramente, mas até então o que me prova ao contrário é isso. Eita, glória. Então, o Espírito Santo ele é recebido, irmãos, quando você crê. Tem. Entendeu? Não tem como alguém dar o Espírito para outra pessoa. Isso aí na Bíblia são várias discussões a respeito disso aí, né? Até teve gente que chegou para os discípulos, me dá desse Espírito aí, eu quero. Eu falei, não, você não tem parte com esse Espírito, porque vocês não creem. O que é o crer? É você entender. Então, o Espírito Santo é o Espírito humano que recebe o entendimento da parte de Deus. Então, ele é santificado, não é porque ele recebe uma força. Não, ele é santificado porque o entendimento de Deus é santo, porque é dito assim, olha, Deus é santo. Então, se nós nos tornamos santos por receber esse santo em nós, por entendermos o santo em nós, nós também, então, recebemos essa santificação no nosso entendimento, no nosso espírito. E agora a nossa vida traduz essa santificação. Mas tem muita gente, irmão, que não revela isso, não traduz isso ainda. É aquilo que nós estávamos falando na sexta-feira, a questão dos dois entendimentos. Dois pensamentos e N raciocínios só em cima desses dois pensamentos. Irmãos, bom dia, graça e paz. Amém. Eu entrei, dei um tchauzinho aí que vocês estavam conversando. Mas eu creio na palavra, sabe, que está lá em João, quando ele fala, né, para os seus discípulos que eles iam receber o Espírito da verdade. E esse Espírito ia trazer para eles o entendimento que eles iriam falar palavras direcionadas por Deus, né, pelo próprio Espírito, pela própria palavra revelada, sabe? Então, eu creio também, como o irmão falou, Bruno, no entendimento, mas eu creio também na ação desse entendimento, porque a manifestação do Espírito, se ela não produz nada, ela não é nada, é só uma emoção. Mas quando aquilo ali te transforma, porque aí já entra o fruto, né, que está lá em Gálatas 5, né, já começa ali a ter a ação. Então, eu vejo o Espírito como um entendimento que a nós vem, como uma força que muda o nosso entendimento para uma ação que venha transmitir, que venha levar para outros a vontade do Pai, sabe? É o entendimento ali aberto para que você venha dar fruto para mostrar a vontade do Pai. E também eu vejo como uma força, por quê? Por causa do encorajamento que ele traz, por causa da companhia que ele é para nós, na questão de, quando Jesus ele fala assim, eu não vos deixarei sós, né? Eu vou enviar para vocês o Consolador. E então, eu vejo isso, porque Pedro, outrora, ele era uma pessoa, né, que negou Jesus e tal, mas naquele dia lá que houve aquele momento lá em Pentecostes, Pedro ele se revestiu de uma força a ponto de levantar ali e falar de Jesus, e através da fala dele, 5.000 pessoas ali, judeus, né, 5.000 pessoas ali se renderem, né, ao sacrifício de Cristo. E depois 3.000, me parece 3.000, depois 5.000. Então eu vejo aí como uma força, como um entendimento assim, direto do trono de Deus, sabe? E quando eu estava entrando aí, Marlene estava terminando a fala, falando que aquele que não tem o Espírito, tem o Espírito imundo, é isso, né? Então, eu entendi bem.
Isso aí, para mim, é o que fecha a questão de ter tantas coisas ruins nos dias de hoje. São pessoas que não conseguem ter isso, né? Aí eu lembro lá acho que Simão, né, quando ele fala assim, quando ele vê Paulo e Pedro fazendo tantas coisas maravilhosas, aí ele fala assim, eu quero, como ele tinha, né, era o que ele ganhava dinheiro, adivinhação, aquelas coisas todas, e aí ele vai até eles e fala, eu quero também essa unção. Eu quero essa unção de cura, de libertação, do poder da palavra, porque com o Espírito Santo a palavra tem efeito. Eu quero essa unção. Aí ele vai e fala para eles assim, eles falam para ele, você não pode ter, eu quero comprar, na verdade eles queriam comprar, Simão queria comprar deles a unção. E ele fala assim, isso não tem dinheiro que pague, e mesmo assim você não pode receber. Por que você não pode receber? Porque você tem amargura no seu coração. Seu coração é amargurado. Então, eu acho que existe, a minha opinião, posso estar errado, eu acho que existe ali, dentro de muitas pessoas, sentimentos que impedem, entendeu? Do agir desse espírito no entendimento. Ou seja, aquele homem, primeiro, ele tinha que mudar todo o entendimento dele, tirar toda a amargura, todo aquele entendimento de querer ganhar dinheiro através disso, todo entendimento de querer tirar lucro para si próprio, todo o ego, porque o ego dele ali estava sendo exposto, né, por uma outra situação. Então, ele tinha que remover tudo aquilo, purificar o coração, para que assim ele então entendesse, abrisse o entendimento para receber o Espírito Santo nele, né, no caso, no entendimento dele, para sim ter a ação. Então, conclusão de tudo, eu creio que nós temos ele no entendimento, mas eu creio também que, tendo ele, nós então temos a manifestação dele através das ações. É isso, amados. Eita, Glória! Eu estava ouvindo a irmã Elma ali, muito bem, irmã Elma. Assim, eu tenho até um estudo ali, né, sobre o trigo e o joio, e tem um outro estudo aí que eu não postei. Mas, enfim, o que eu queria colocar para os irmãos, que antes que Jesus viesse, as pessoas eram batizadas com água. O João Batista disse, eu vos batizo com água. Mas aquele que vai vir após mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vai vos batizar com fogo e com o Espírito Santo. Então, mas ele não batizou, ele trouxe o entendimento para os discípulos, entendimento na alma. Os discípulos tinham entendimento, mas eles não tinham empoderamento. Eles não tinham coragem. Eles eram carnais. O espírito dele era carnal ainda. Eles estavam na carne, estavam no espírito que habitava nesse corpo. Mas ele, quando chegou ali o dia ali de que Jesus foi em Assunção ao céu, o que ele falou? É necessário que eu vá para que venha outro. Vai vir outro. Não é um ensinamento que eu estou dando aqui, beleza. É um ensinamento. É uma instrução. Mas vai vir uma outra. Vai vir uma outra pessoa que vai falar tudo o que vocês devem fazer. Vocês nem devem se preocupar o que vão de falar, porque o próprio Espírito vai botar as palavras na boca de vocês. Vocês vão ser direcionados por esse Espírito. Então, vocês nem se preocupem que antes de falar diante dos sacerdotes, diante dos magistrados, porque o próprio Espírito vai colocar a palavra na boca de vocês. Vocês vão ser direcionados por esse Espírito. Esse Espírito é o Espírito que vocês têm aí? Não, não é, porque vocês vão receber outro. Ali, aquela palavra que o irmão ali leu, que é o irmão Valdecir, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. O que acontece? Há só um Espírito, com certeza. Há só um Espírito. Mas tem
tem o Espírito Santo, que ele entra e sai, como o irmão Alindo falou. Ele atua e ele desatua na vida da pessoa. Então, se achegai-vos a mim, e eu se chegarei a vós. Se vocês não se chegar a mim, eu não se chegarei a vós. Aonde que a pessoa pratica a maldade? Quando o homem se afasta de Deus, não tem isso, se afastar. Tem sim, tem muitos pontos na Bíblia que diz que o homem se afasta de Deus. Então, quando a pessoa se afasta da comunhão com Deus, aí quem atua na pessoa, aí é o Espírito que leva a pessoa ao erro, à perdição. Então, onde que a pessoa sofre? As pessoas sofrem porque se distancia de Deus. Então, quanto mais tu se achega a Deus, mais Deus se achega a ti. É o céu vindo até ti. Então, se unindo tanto um como o outro. Mas também esse céu pode se distanciar de ti. Quando tu se distancia pela tua alma, o teu entendimento, o entendimento que está na tua vida, tu pode se achegar a Deus. Mas o Espírito, ele atua conforme tu se achega a Deus. Esse Espírito Santo. Aquele povo lá, quando o Pedro levou o ensinamento lá para aquele lá de Cornélio, quando chegou o entendimento neles, o Espírito se achegou a eles, e eles foram evidenciados pela manifestação do Espírito Santo neles. E o próprio Pedro disse, como que eu poderei negar a água a esse povo, o batismo nas águas, se antes já foram batizados no Espírito Santo? Se fosse só um entendimento, gente, seria outra, mas não, foi evidente, foi evidência, assim como no Pentecoste, houve evidência do Espírito Santo, houve evidência, manifestação de um Espírito. Quando Jesus é levado à Assunção ao céu, ele disse, eu vou mandar outro, uma coisa que o mundo não pode receber. O mundo, as pessoas que eles não podem receber esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo é só aquele que se aproxima de mim. Aqueles que não se aproximar de Deus, aquele que não for boa árvore, ele vai ser como o joio, ele não vai ter semente nenhuma dentro dele. É como o joio, só palha, gente. Então é isso, gente. Esse é o meu entendimento e eu vejo na palavra muitas evidências sobre isso, e eu pregar contra isso, eu estaria pregando contra aquilo que a Bíblia relata, e não somente a Bíblia. Como a gente hoje veja, as pessoas que são do bem, dá de ver que elas são movidas pelo Espírito Santo. Pessoas que estrupa, mata, tudo, dá de ver que não tem o Espírito Santo. Porque a gente vê na Bíblia, todas as pessoas que tinham o Espírito Santo, elas não estrupavam, não matavam, não viviam praticando mal. As pessoas que eram cheias do Espírito Santo, eles faziam a bondade, eles faziam aquilo que era bom, um bem comum. Então, o apóstolo Pedro não continuou negando Jesus depois que foi cheio do Espírito Santo. Então, a gente veja que uma pessoa com o Espírito Santo, ela não vive estrupando, matando, desejando do mal contra o próximo, né? Odiando. Então, isso é verídico, que existe uma manifestação, uma evidência do Espírito Santo na vida da pessoa, no Espírito que habita em nós, que intercede diante do Pai. Mas, enfim, isso aí eu vejo que tem bastante divergência aí dos irmãos e entre mim também, então é um assunto que a gente não vai ficar muito, né, sufocando, né? Amém. Tem mais alguém com a mão levantada? É o Bruno Alex. Não, só para complementar, que aí você rápido nas minhas palavras, que eu tenho que sair também. Então, eu acredito sim no espírito do entendimento que baixa nas pessoas, assim, do entendimento que o irmão Arlindo falou, mas também acredito na outra parte também, que é um ser, como o irmão Paulo mesmo mencionou na literatura bíblica, quando mostra, vou deixar o outro consolador aí com vocês, especificando que se é um espírito de entendimento que fica na mente das pessoas, é um ser também. Então, ele é um ser pensante, é um ser consciente. Né? Por isso que tem uma parte lá na palavra que fala assim, ó, não extingais ou entristeçais o Espírito Santo. Opa, quer dizer que o Espírito Santo se entristecia? Então, assim, eu estou pegando versículos, irmãos, para confirmar do porquê eu acredito nessas duas hipóteses, que é um espírito de entendimento conjunto de um espírito de um ser, né? Existe uma religião, eu não lembro mais o nome, uma menina, ela chegou em mim, ela fazia parte dessa religião, e ela falou assim, você acredita que Deus pode ter, pode existir o pai, o filho e a mãe? Aí eu falei assim,
Ué, por que não? Eu não estou no mundo espiritual para saber o que tem, se existe espíritos femininos e masculinos, eu não sei. Até porque nessa terra é plágio das coisas que são do alto. Se aqui na terra nós temos macho e fêmea, né, para se reproduzir, por que no mundo espiritual não para se reproduzir, mas que tenha também espíritos femininos e masculinos, coisas também que eu li lá em Daniel, que Daniel viu na sua visão um espírito feminino também. Aí eu falei para ela, possa ser que o Espírito Santo seja a mãe, eu não sei, fica pai, mãe, filho, né? Mas isso daí é só curiosidade mesmo, irmãos, tá? Isso hoje eu estou percebendo que nós estamos no âmbito de crenças, né? Mas segundo os versículos, né? Eu vejo que é um espírito de entendimento que é trazido para os humanos, né? Do reino de Deus, mediante a um ser também, né? Que é um ser que ele deixou bem claro. Ao ir embora, o outro virá e o outro consolador virá até vocês, ou seja, especificando na literatura que era um ser. Né? Eu não sei se eu consegui aí complementar esse estudo, e é isso aí. Muito obrigado. Deixa eu falar só uma coisinha, completando a conversa do Bruno, que me veio uma dúvida não, né? Uma reflexão. A palavra também não fala que ele é como um vento que sopra onde quer? Então, não tem como ser só entendimento. Exato. É uma questão aqui que eu estou completando do Bruno. É isso mesmo. Tudo no universo é vivo. Né? O universo é vivo. As estrelas são vivas. A gente vai ver isso na onde? Na Bíblia? Não, a gente já vai ver nos livros apócrifos. Eu sei que tem irmãos que não gostam, né? Mas os que gostam sabem o que eu estou dizendo. Nos livros apócrifos mostra que as estrelas são seres, né? Que têm consciência. O Sol também é um ser, né? Por isso que os antigos adoravam o Deus Sol e tal, né? Coisa que Deus nunca ensinou para os filhos dele, mas quem não tinha esse entendimento acabou adorando aí o Deus Sol. Mas nos apócrifos mostra, é todo um ser consciente, né? E o que aconteceu com o Filipe também, dele ser transportado até o eunuco? São questões, né? Sim, sim. Aí, no caso, digamos assim, a tecnologia do céu, né, de teletransportar aí o ser humano aí de um lugar para o outro, coisa que não sei se a elite já tem essa tecnologia, mas futuramente, quem sabe, né? Amém. Amém, irmãos. Amém. Muito boa a colocação de cada um de vocês aí. Muito bom mesmo. Isso é para trazer reflexões. Mas quando é dito assim, irmãos, olha, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Aí mostra que ele tem sentimento, é isso, né? Ele entristece. Você sabe que um cachorro fica triste, irmão? Fica. O cachorro tem espírito? Não. Não. Então, é de se pensar isso aí, entendeu? Não é porque a pessoa é dito que ele se entristece, que ele é uma pessoa. O cachorro não é uma pessoa, entristece também. Entendeu? Os animais se entristecem, não tem consciência, mas entristece. De vez em quando você olha, o cachorrinho tá triste ali, querendo dar uma voltinha na rua, não é? Então é assim, irmãos, é bastante discutível isso aí. Mas para mim não existe um ser espírito, tá? Para mim não existe. Tanto é que isso aí você tem que fazer experiências com você. Você tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo vai saber que o que santificou o espírito dele foi quando ele ouviu Deus, entendeu Deus e passou a viver Deus. Aí sim ele entendeu que é o Espírito Santo, que é esse espírito que nos traz a alegria, que é esse espírito que não houve uma possessão em você, você continua sendo a mesma coisa. Se você quiser ir para o bar, você vai. Se você quiser ir para a igreja, você vai. Se você quiser ir no cemitério, você vai. Se você quiser ir em qualquer outro lugar, você vai. Esse espírito não possui você para você fazer o que ele quer. Entendeu? Você continua fazendo o que você quer, porém com o entendimento de ser um abençoador. Por isso ele é santo. O que mudou foi o seu entendimento, irmão.
Então, se eu falar da experiência do outro lá, eu vou ter N condições, né, para que eu possa crer de um lado ou crer do outro. Mas se eu for falar daquilo que é Deus em mim, eu vou ver que não entrou nenhum Espírito em mim. Nada entrou em mim para que eu pudesse. A única coisa que foi mudada em mim foi a forma de eu entender a vida. Antes eu entendia por um lado, por uma ótica, e agora eu entendo por outra. E quando eu entendi pela ótica da revelação da árvore da vida, eu passei a revelar um Espírito que é santo, que agora eu não vejo nenhuma diferença entre nenhuma outra pessoa. Então eu trato a Cileide bem porque ela está aqui no nosso grupo, mas eu trato qualquer uma outra pessoa que não está no nosso grupo da mesma maneira. Por que, amor lindo, você está tratando da mesma maneira? Porque entrou um espírito em você? Não, porque entrou uma verdade em mim, a verdade entrou em mim, e eu agora entendo quem eu sou. Isso a gente vai ver, irmãos, olha, por exemplo, em Mateus capítulo 4, que a gente ia discutir, que eu queria discutir com vocês hoje, você vai ver claramente isso. Eu quero dizer o seguinte, que eu estou com esse celular aqui, que eu estou participando, e está na hora de trocar de celular. E até agora tem um monte de coisa nele que eu não entendi. E tinha algumas coisas que eu não fazia, porque eu não entendia. Quando veio o entendimento, eu comecei a usar. A questão é, esse entendimento, isso não entrou no celular depois. Ele sempre esteve lá, porém eu não sabia acessar. Quando veio o entendimento, eu comecei a usar. Então, eu creio que o Espírito Santo, ele está o tempo todo em nós, mas nem todos conseguem acessar. Então, ele não sai de lá. É a mesma coisa que o celular. Ele tem o sistema aqui, mas eu não tenho entendimento, não sei usar. Como tem um monte de... Aí eu não entro no estudo, porque eu não consigo entrar. Tá lá o Skype, tá lá, o link tá lá, mas ele não veio o entendimento para ele clicar e entrar, entendeu? Assim é o Espírito Santo. Ele não fica entrando e saindo, trocando de espírito, sai espírito, entra espírito, porque antigamente a gente aprendia isso, entra espírito, sai Espírito Santo, entra do diabo, sai o diabo, entra... Gente, somos maduros, adultos, não tem como mais acreditar nisso. Mas tem o Espírito Santo de Deus, apenas algumas pessoas não dão ouvido, não acessa, não conecta com ele. Então, só a pessoa conscientizar, vir o entendimento, raciocinar, através do entendimento que o Espírito, você vai entender o Espírito Santo que habita em você. Amém, irmãos? Oi, amor lindo. Oi? Deixa eu complementar aí o que eu acredito aí junto com o entendimento do irmão aí. Eu não acredito também que o espírito é um espírito possuidor. Quando eu falei aquilo ali, eu estou me especificando no tempo dos discípulos. Eles não tinham o espírito, e o espírito do entendimento entrou neles e tudo. Hoje nós estamos num tempo que Deus é tudo em todos. E para complementar o que a irmã Cileide falou, é isso. Tem gente que não está acessando o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus já está nele. Ele só não está conectado com esse ser que é o nosso Pai, né? Agora, acreditar que hoje temos um ser que nos possui, é que o irmão Arlindo falou. A pessoa quiser ir no bar hoje, a pessoa vai, né? Aí o espírito que possui vai falar, não vai. Já pensou, irmãos? Que engraçado. A pessoa não poder ser ele mesmo, é coisa engraçada. Mas é isso aí, só para complementar o que o irmão Arlindo falou, que eu tenho o mesmo entendimento no irmão nessa parte aí, porque hoje eu vejo que nós somos completos, perfeitos, Deus está em tudo e em todos. E quando eu falo em todos, até nos animais, é em todo mundo, nas águas, Deus está em tudo, a assinatura dele está em tudo, inclusive em nós também, que temos aí até no nosso corpo o DNA aí, tem o nome do Criador dentro do nosso corpo. Então ele está em tudo e em todos, né? E eu não acredito aí num espírito que possui e fica, né, fazendo a pessoa fazer aquilo lá porque ele quer. Não, a pessoa ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser, mas é que nem a irmã Cileide falou, tem gente que não está conectado ainda.
Existem muitas pessoas desconectadas com o Criador e tá fazendo mal, né? Mas eu acredito aí que o Espírito de Deus já está em tudo e em todos, só nem todos estão possuindo dessa mesma, né, dessa mesma graça, digamos assim, de conectar com o Criador. Então, irmãos, é um assunto muito legal esse assunto de vocês aí, que vocês começaram aí, mas é interessante. Tudo parte dos dois entendimentos, né? Tudo parte dos dois entendimentos. Das duas linhas de raciocínio que o homem pode ter. Tudo parte dali. Por exemplo, o homem que faz a maldade, que estupra, que está fazendo isso aí, ele tem um espírito nele, mas não é um espírito que ainda foi santificado, tá, irmãos? É claro, todo mundo vai falar assim, não, é lógico que esse espírito não é um espírito de um Cristo. Todo mundo tá vendo, irmão, tá fazendo mal para os outros. Não é um espírito de Cristo, aquilo ali. Mas ele tem um espírito lá dentro do corpo dele. Mas não é o espírito de Cristo. Tá? Assim como nós também temos muitas atitudes que não é do Espírito de Cristo, e a gente também exerce essas atitudes de um Espírito que não é de Cristo. Muitas vezes, irmão. Por quê? Porque nos falta entendimento. Porque naquela área, naquela parte, a nossa vida não está santificada ainda. Nós vamos nos santificando à medida com que nós vamos nos conhecendo e conhecendo o nosso Senhor. Então Jesus ele fala assim, ó, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Ele está falando com os discípulos. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Aí ele fala assim, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O que será que é permanecer em Cristo? E o que será que é Cristo permanecer em nós? O que é isso? Bruno Alex? Oi. Oi. Levantou a mãozinha? Isso. Só para complementar também, que veio um entendimento também, para a gente ver quem está conectado com o Espírito do Criador, é bem simples. Quando você vê essas três coisas dentro daquela pessoa, aquilo que ela fala, é uma pessoa que gosta da paz, da alegria e da justiça, que é o reino de Deus, né? Exato. Exato. O irmão Paulo, ontem nós estávamos conversando na live, não sei se o irmão Paulo ainda está aí, nós estávamos falando justamente disto, né? O irmão Paulo, eu conversando com ele, eu pude ver ali que ele tem um coração de ouro, um coração bom, de trazer justiça, né, para o país, a todos, né? Eu mesmo, irmãos, eu não consigo ser abençoado sem que o meu outro também seja, entendeu? Porque eu me vejo nele, né? E você pensa que é todos que têm esse pensamento? Não é. Esse entendimento é do Espírito. Quando você olha para a pessoa e fala assim, rapaz, eu ganhei tal coisa, mas a pessoa que ela está no reino e está com o Espírito, ela vai falar assim, mas espera aí, mas fulano não ganhou? Não, tá errado, irmão, vamos lá ver lá, tá errado. Só uns ganharam e outros não, tá errado isso aí, a balança não é legal. Então é uma pessoa que está sempre pensando no coletivo. Esse está com o Espírito conectado em Deus. Ele tem o reino de Deus, a paz, a alegria e justiça. Você quer saber quem está no Espírito? É a pessoa que ama a paz, né? Eu acordo de manhã, já coloco um fundo musical, eu gosto da paz, eu falo com o Criador, gosto de orar, falar com Ele, né? Amo a alegria, a justiça. Mas aí você pode se perguntar, irmão Bruno, mas todo mundo gosta dessas coisas. Mas não, tem gente que ainda não foi santificada. É como o Arlindo também está falando aí, que tem gente que gosta da bagunça, gosta de lascar os outros, a soberba do inimigo está dentro dele, né? Então você começa a ver esses frutos ruins, né, da carne, e quando você vê uma pessoa que possui esse espírito, é maravilhoso. A pessoa fala o quê? Nossa, eu conversei com fulano, ele traz tanta paz. É porque o espírito, ele está conectado com o espírito de Deus, né? Do reino de Deus. E por isso que você sente aquela vontade de cada vez mais conversar com aquela pessoa, né? E já tem pessoa que você fala assim, misericórdia, já vem ele. Misericórdia. Aí você tem que aturar, né? Aquela pessoa, porque ela está no entendimento ainda muito baixo, e você tem que entender ela também, até ela crescer na consciência. É isso aí.
Exato, irmão Alex. Muito bom mesmo. Bom, me permita ler uma palavra com vocês, em Mateus 4. Se tiver alguém querendo falar aí, por favor, fale também, tá? Levanta a mãozinha aí. Você cale para sempre. Lá em Mateus capítulo 4, vai falar da tentação de Jesus. Todo mundo, acho que conhece isso aqui, já leu várias vezes. Pelo menos as pessoas que estão mais antigas aí na igreja, nas conversas, nos bate-papos aí da questão religiosa, conhecem essa passagem. E ela é tremenda, essa passagem aqui, irmãos. Ela é muito, mas muito informativa. Ela traz muita luz para nós, essa passagem aqui. E se os irmãos me permitirem, eu vou falar alguma coisinha aqui rapidamente a respeito dessa passagem, para que os irmãos entendam a diferença de um Espírito Santo e de um Espírito imundo. Amém. Então é dito assim, ó, Mateus, capítulo 4, né? Mateus, os irmãos sabem que era aquele que escreveu o Evangelho na linha de entendimento dos hebreus, né? Então, o Mateus, ele pega o Evangelho, ele insere muitas passagens aqui do Antigo Testamento, para poder estar explicando aquilo que Jesus está falando, para trazer o entendimento aqui aos hebreus, em cima daquilo que é a revelação de Jesus Cristo, por intermédio do cumprimento daquilo que foi dito na Torá e na Taná. Então, Mateus, ele se preocupou com isso aqui. Então, o Mateus aqui, quando ele fala essas palavras aqui, quando é dito assim que Jesus ele foi levado ao deserto por 40 dias, as pessoas da época entendiam que aquilo ali revelava, irmão, significava, trazia ali uma sombra daqueles 40 anos do deserto, tá? Isso aqui era claro na mente deles na época, quando isso aqui foi dito para eles, isso aqui era a coisa mais simples do mundo, mais clara do mundo, coisa que não é para nós, porque a gente não tem noção dessas coisas, né? Mas é dito assim, olha, em seguida foi conduzido pelo Espírito. Que Espírito que é esse? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, segundo o texto aqui, foi tentado pelo diabo. Então aqui tem dois tipos de entendimento. E esse ser conduzido na intenção de ser tentado, será que ele foi levado lá para ser provocado, irmãos? Será que a tentação é algo que fica provocando a pessoa? Não, não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer assim, olha, Jesus ele foi levado para o deserto, para lá no deserto ele revelar, para ele começar a revelar, entendeu? Esse tentado aqui é no sentido de não é dele ter sido um aluno de Deus durante um tempo, agora ele veio e Deus vai fazer uma prova para ver se ele vai passar na prova. Esse provado, esse tentado aqui não significa isso, significa que ele vai agora revelar. Então, a vontade de Deus aqui, a maior vontade de Deus, do soberano, do Criador, era, a partir dessa ida ao deserto, para significar isso para os hebreus, ele revelaria. Então, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Então, aqui está a primeira oportunidade dele revelar um Espírito Santo ou um espírito imundo. Está aqui a primeira oportunidade. Então, o tentador veio e lhe disse, primeira coisa, se você é filho de Deus, ordene. Primeira coisa que o tentador fez para ele. Esse tentador, nós sabemos, irmãos, nós, mente aberta, pessoas esclarecidas, sabemos que esse tentador era a própria carne de Jesus. Não tinha um espírito tentador aqui. Não entrou um espírito nele e falou com ele, ou não apareceu um espírito do lado dele para conversar com ele. Não, isso aqui era a condição humana dele falando com a condição de filho espiritual. E é isso que acontece conosco o tempo todo, o tempo inteiro isso está acontecendo conosco, o tempo inteiro isso acontece com a gente. Então o tentador fala para ele assim, olha, primeira coisa, eu coloco em dúvida se você é o filho. E se você crê que você é o filho, então você tem que dar ordens, o filho tem que mandar. Isso é uma condição carnal, tá, irmãos? O filho tem que mandar, ele tem que dar ordem, tem que estar por cima. Isso é uma condição carnal.
Então, ordene que estas pedras se transformem em pães. Esse versículo, para mim, irmãos, ele é tremendo. Ele é tremendo. Porque nos dias de hoje, tem muitos filhos de Deus que têm a mesma consciência desse versículo 3 aqui. Eles estão ordenando que as pedras deles sejam transformadas em pães. Eles vivem para transformar pedras em pães. Eles acessam Deus na intenção de transformar as suas pedras em pães. Porque eles querem uma vida de pães. Tá? De pães. O que é o pão aqui, irmãos? O que significa esse pão aqui? O pão é aquilo que me satisfaz. O pão é aquilo que está matando. Pedra não mata a minha fome. Mas o pão é aquilo que me satisfaz. É aquilo que me dá prazeres. É aquilo que me dá conforto. É aquilo que me dá alegria. É aquilo que me sustenta nessa condição humana do ser. Então, isso são os pães. E tem muita gente que acha que Deus é a condição para que ele possa transformar as pedras em pães. Esse filho que exerce esse poder, essa autoridade, né? Esse filho que manda com que as pedras se transformem em pães. Então, Jesus, ele vem para corrigir esse entendimento. Ele não vem aqui para dar um outro espírito, tá, irmãos? Ele vem para corrigir o entendimento e, consequentemente, esse entendimento transforma o espírito daquele que ouve e entende. Só ouvindo e entendendo que você terá um espírito diferente desse que o mundo prega, de transformar pedras em pães. Então, tem muitos filhos de Deus que não revelam Deus em maneira nenhuma, não está matando, não está roubando, está querendo o bem dos outros, está querendo o bem de si próprio, está querendo o bem da família. Ele é uma pessoa que ama os outros, ama de fato e de verdade, mas eles não revelam Deus, mesmo fazendo tudo isso, porque eles revelam tudo isso no entendimento do certo e do errado. Eles não entendem isso na visão da vida, que é o entendimento de Deus. E você revelar no entendimento do certo e do errado, você também não está acessando a Deus. Não está acessando a Deus, você está acessando o seu entendimento daquilo que é o bom, o certo e o errado. Então, Jesus, ele fala assim no versículo 4. Jesus, porém, respondeu, ele, porém, revelou a verdade, ele entregou a verdade a partir dessa conversa com o tentador aqui. As Escrituras dizem, uma pessoa não deve viver só do pão. Não é do pão que a pessoa deve viver. Enquanto que nós temos visto que os irmãos, a grande maioria dos irmãos, eles querem viver do pão. O pão é isso que eu expliquei para vocês. É todo o meu bem-estar que eu posso adquirir usando o poder e a autoridade de Deus. É isso que eu entendo que eu posso adquirir usando o poder e a autoridade de Deus. Eu chego e eu ordeno que as minhas pedras se transformem em pães. Então, uma pessoa, ela não vive só de pão, mas ela tem que viver do quê? De toda palavra que vem da boca de Deus. Isso aqui, irmãos, isso aqui é terrível, isso aqui é para os homens, isso aqui é uma mensagem desafiadora. Isso aqui é uma mensagem que 99% dos homens não querem ouvir isso aqui. Isso não é interessante. Isso não satisfaz, isso não traz pão. Isso não transforma as minhas dificuldades em pães. Porque eu quero um Deus que me favoreça. Eu não entendi que eu sou o favor de Deus nessa terra, mas eu quero um Deus que me favoreça. É o entendimento de um escravo, é o entendimento de um servo, é o entendimento de um necessitado, é o entendimento de um crente, é o entendimento de um filho que, embora sendo filho, está dentro da casa, mas não entende o pai. Embora sendo filho, está dentro da casa, ele quer o poder do pai para ele poder sair da casa para usufruir daquilo ali. Então, isso aqui é terrível. Os homens, quando eles olham para Deus, eles falam assim, nossa, é terrível a palavra de Deus.
As palavras que Jesus trouxe, para muitos, elas não são abençoadoras, porque elas são a verdade. Então, tem muitas pessoas que olham para isso aqui, eles não querem entender de fato isso aqui, porque não transforma a minha pedra no pão isso aqui. E o que eu quero é viver de pães. Eu não quero viver de pedras, irmãos. Quem quer viver de pedra? Quem é o homem que entende que ele está aqui para viver das pedras que Deus coloca? Quem que entende isso, irmão? Então, a pessoa ela quer mudar o mundo para que ela seja favorecida, para que ela possa viver de pães. Ela não quer entender o processo de Deus, que coloca pedras para que haja o crescimento e o entendimento de um abençoador, de um filho abençoador. Ela não quer, isso aí ninguém quer, irmão. Vamos ser sinceros. Quem que quer isso aqui? Então o diabo faz o quê? Ele levou Jesus a uma cidade santa, não é qualquer cidade. Ele coloca lá no maior patamar religioso, uma cidade santa, Jerusalém, irmãos, olha só. E não é qualquer lugar da cidade também não, viu? Ele coloca ele no ponto mais alto do templo, na cidade santa e no lugar mais santo possível. É colocado o Jesus homem. Então é dito para ele, o segundo desafio. O primeiro desafio é, se você é filho, então ordene, né? Ordene se você é filho. O segundo desafio é, se você é filho de Deus, desafie Deus. O primeiro é, se você é filho, ordene. E o segundo entendimento é, se você é filho, desafie. Faça desafios com Deus. Desafie Deus. Faça Deus provar para você que você é filho dele. Esse é um outro entendimento. Não é você que entende quem você é e prova para os seus irmãos quem você é, mas você desafia Deus provar para você que você é filho. Olha que entendimento, irmãos. Então, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as mesmas escrituras que você citou ali atrás também dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Isso é o entendimento de quem, irmãos? Você acha que é o entendimento de Cristo, ficar desafiando Deus para que Deus proteja ele? Esse é o entendimento de um Cristo? Mas é o entendimento da grande maioria dos irmãos, da população aí. Eles entendem assim. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Então, preste atenção. A primeira aprovação foi o quê? Jesus precisava provar o que estava no coração dele, o que ele precisava revelar. E a primeira coisa que ele revela é que, sendo filho, ele não está ali para transformar as pedras que Deus coloca na vida dele em pães. Só que a grande maioria só quer transformar pedras em pães. O segundo desafio está escrito que Deus vai te proteger de toda e qualquer situação de males. Esse é um outro entendimento que as pessoas têm. E Deus não está protegendo ninguém das situações de males, irmãos. Não é para isso que Deus veio. Deus veio justamente para te enviar na onde a situação está ruim. É para isso que Deus veio. Deus não quer você numa ilha protegido. Deus quer você no meio do furacão, ajudando os seus irmãos que estão necessitando. Só que é bom esse entendimento para nós, irmãos? Você ser colocado no olho do furacão para ajudar os outros? É esse o entendimento? É esse o Deus que nós buscamos? É esse o Pai que nós queremos? É isso que é a minha vida? É isso que minha vida tem traduzido? Que eu sou um abençoador ou que eu sou um ser que preciso ser abençoado porque eu tenho ao meu favor o poder de Deus? Está escrito coisas aqui que são abençoadoras para mim. E assim a humanidade viveu. Então é dito no versículo 7. Jesus respondeu: as escrituras também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. Então você percebe que, usando as escrituras, você pode usar as mesmas escrituras com dois entendimentos? Existem duas maneiras de você entender as escrituras, irmãos. Você pode entender as escrituras como um Cristo e como um anticristo. Existem duas maneiras de você entender as escrituras. O Cristo entende pelo lado de revelar a vontade de Deus.
a natureza de Deus, o Espírito de Deus. O anticristo entende as escrituras, as mesmas escrituras, para se favorecer delas, para revelar a vontade humana, o conhecimento humano de certo e de errado, aquilo que é o prazer do homem, a transformação do pão da pedra em pão, o desafiando Deus para que ele me proteja. Esse é um outro entendimento, é o segundo entendimento, que é o que a grande maioria das pessoas tem. Então, as pessoas vão na igreja para quê? Você acha que elas vão na igreja para que elas estão buscando um lugar onde elas possam entregar a revelação do Pai, ou elas estão buscando um local onde elas possam ser favorecidas pelas pessoas que estão ali? As pessoas vieram para a graça por quê? Porque a graça me oferece melhores condições do que a religião me oferecia. Então, na graça, eu me vejo mais abençoado do que nas condições da religião, do sistema antigo. Então, eu vou para a graça. Olha só a condição que a pessoa vem para a graça. Ela não vem para a graça para revelar, ela vem para usufruir daquilo que a graça está mostrando para ela. E aí, no versículo 8, o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos e sua glória. É o que o homem busca, irmãos. O homem quer reinar em vida, ele quer a glória de Deus para ele. Então você vai conversar com os irmãos, bom dia, abençoado, povo que está reinando em vida, mas ninguém está reinando em vida. Nós estamos sendo reinados o tempo todo. Nós temos que ser reinados por esse entendimento de um Cristo. Em seguida, o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Agora você está satisfazendo um filho da carne. Agora o entendimento do anticristo ficou feliz demais, irmão. Agora aguçou mesmo o entendimento do anticristo. Colocou eu diante de todo o mundo. Agora eu estou diante de um reino. Agora essa glória passa a ser toda minha. Olha, que bênção, hein? Que maravilha. Aí ele diz assim, olha, eu te darei tudo isso. É o que o homem quer. É tudo que o homem quer. É ser iludido por esse ego demoníaco. Esse entendimento diabólico, humano e terreno, irmãos. É tudo que o homem busca. E eu lhe darei tudo isso. Declarou. Basta se render a esse entendimento. Que tudo é para você. Basta isso, você se rendeu a esse entendimento, o mundo se torna seu. A glória se torna sua, se você se render a esse entendimento. É disso que você vai viver, de um mundo seu, onde você é o tudo nesse mundo, e tudo é para você. Deus, ele trabalha para você. Você não serve Deus, mas Deus te serve. Você não precisa entender Deus, porque Deus te entende. É tudo que o homem busca, irmãos. E aí? O versículo 10 é dito assim, saia daqui, entendimento diabólico, saia daqui, pensamento humano, saia daqui, sabedoria terrena, saia daqui, porque as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele, não se sirva de si mesmo, se sirva de Deus. Não se sirva, não coma, não viva da árvore do entendimento do certo e do errado. Se alimente da árvore da vida. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem, disse Jesus. Vocês não estão prontos. Vocês ainda não conhecem essa comida que eu como. E qual é a comida que você come, Jesus? É o que essa mulher te trouxe? Me fala qual é o tipo de comida que ela te trouxe. Ele falou, não, a comida que eu como é viver da árvore da vida. Esse é o meu alimento, é comer a vontade do meu Pai. Eu me alimento da vontade do meu Pai, eu não me alimento da minha vontade, eu me alimento da vontade do meu Pai. Então, quando ele disse isso, olha, então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Então, eu sirvo somente a vontade de quem? De Deus. Agora, irmãos, vamos ser sinceros. O quanto da vontade de Deus me interessa? O quanto essa vontade de Deus me interessa? O quanto eu estou disposto a abrir mão da minha vontade para viver de Deus? O quanto? Só um espírito santificado pode fazer isso, irmão.
Só um espírito santificado, que entendeu isso. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que é o meu certo. É aquilo que Deus diz que é o correto. É aquilo que Deus ensina que é o correto. Não o que eu penso, não o que eu acho. Agora, eu posso decidir entre os dois. Eu vou ficar com aquilo que Deus disse, eu vou começar a transformar todas as minhas pedras em pães, ou eu vou para o alto eu vou para a cidade santa, para o alto do templo santo, do melhor local religioso, para ser visto, para as pessoas olharem para mim e ver. Vou começar a desafiar Deus, para que Ele haja a meu favor. Ele vai me proteger, Ele vai me sarar, Ele vai me curar, Ele vai prosperar minha vida, Ele vai me dar dinheiro, Ele vai abrir portas, eu vou começar a desafiar, e vai acontecer tudo isso, né? E depois eu vou mostrar que eu estou reinando em Cristo, e que todo esse mundo aqui é meu, porque eu me dobrei diante dessa condição de entendimento, e agora eu acho que eu sou tudo isso. Então, não preciso da vontade de Deus, porque eu faço a minha própria vontade. Isso aqui é uma lição bíblica que está lá de Gênesis a Apocalipse, mas o homem vendo não vê. E quando enxerga, não quer, não aceita isso. Porque o homem está na condição de ser abençoado o tempo todo. Ele quer, precisa ser abençoado. Ele tem que transformar pedras em pães. É o que o homem pensa, é o que o homem vive. Ele tem que estar no ponto mais alto da religião para ser favorecido com aquela condição dele religiosa. Ele tem que estar diante do governo do mundo e achar que o governo do mundo tem que favorecer ele. Não é ele que tem que favorecer o governo, mas é o governo favorecer ele. Então, uma pessoa que pensa assim, irmãos, ela pode até passar um período de alegria, de contentamento, mas no fundo ela é frustrada, ela pode até não revelar isso, mas ela é uma pessoa que está na obscuridade, porque ela não está na luz. A única luz oferecida é diante de um entendimento procedente de um Cristo. Esse vai para a luz. Esse entende que tudo é dele, e tudo está na nossa responsabilidade. Então, eu achar que o problema do Brasil é o governo do Brasil, é eu me eximir da minha responsabilidade. É eu não querer assumir a minha responsabilidade, porque o problema do Brasil não é o governo, sou eu que sou o problema do Brasil. Eu não estou revelando um filho de Deus, eu não estou me revelando como filho de Deus, eu me revelo como mais um necessitado que depende de algo que está fora de mim. Eu não dependo de Deus, eu dependo do governo. Mas o dia que você entender que você é o Filho de Deus e vai depender só de Deus, irmão, só de Deus, você não depende dos senhores do mundo, você não depende do que eles estão pensando, que eles estão agindo, dos extraterrestres, não é isso. Você não está entendendo que você é um filho de Deus e você só depende de Deus, só de Deus. Deus para você basta. Ah, mas tá todo mundo oprimindo todo mundo. Eu serei uma pessoa que vou ajudar os oprimidos, porque eu não sou oprimido por eles, eu não sou. Isso não me afeta, isso não me oprime. Mas você não tem nem o que comer, não tem problema. Eu morrerei, por quê? Porque o meu espírito é santo. Eu estou pronto para ir para a fogueira, eu estou pronto para ir para a forca, sei lá, onde que eles quiserem me colocar. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, o que eu vou falar para os meus irmãos é: o nosso Pai é o que está governando sobre nós. Isso eu creio. E assim eu vivo. Por que você crê assim, irmão Arlindo? Porque o meu espírito é santo. Ele não muda. Ele não muda. Não importa o que aconteça comigo aqui agora. Eu estou garantido em quem? Em Deus. Por aquilo que você está fazendo? Não. Por aquilo que Deus fez por mim. Por aquilo que Deus trouxe a mim. Por o entendimento de um espírito que está santificado em Deus. E não precisa ser santificado, mas estar santificado em Deus. Mas isso é questão de entendimento, tá, meus irmãos? Isso aqui é questão de entendimento. Você leia isso aqui, estude isso aqui, aprenda com Jesus, aprenda.
a receber esse Espírito aqui de Jesus e viver desse Espírito de Jesus, que é o entendimento. É o entendimento. Então tem muita gente achando que tem um Espírito Santo porque ele fala em línguas na igreja, ele rodopia, ele pula, ele dança, mas aquela pessoa não revela, ela não traduz isso aqui que Jesus está ensinando. Ela não traduz. Ela não está matando ninguém, está querendo o bem de todo mundo, mas ela não traduz isso aqui. Eu quero o bem dos outros, desde que Deus venha e faça aquilo que é a minha responsabilidade de fazer. Entendeu? Então vamos lá. Vamos trabalhar em função dos meus irmãos. Ficar reclamando da vida vai ajudar alguém? Não. Mas se eu me levantar como um abençoador aqui, fizer na minha comunidade aqui um grupo de pessoas que possa abençoar, que possa arrecadar um alimento para levar para o pobre, que possa arrecadar mantimentos aqui, sei lá, produtos de limpeza, aquilo que é necessidade da minha comunidade ali. Eu começo assim, irmãos. E isso vai tomando forma. Porque o ser humano, ele começa a ser contagiado por esse espírito. E aquilo vai tomando forma, vai ganhando corpo. E aquilo vai se tornando real. Aí o país, ele vai ser um país bem-sucedido quando a nação for de Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas isso é imposto? Não, isso começa onde? Pequenininho. Uma pessoa começa isso é traduzido nos sentimentos, ali na vida, na comunhão a outras pessoas, isso vai contagiando. Daqui a pouco, muitos estão assim, e aí então esse amor vai sendo revelado, vai sendo pregado, vai sendo transmitido, vai sendo uma condução. Agora, se eu ficar aqui como um reclamador de direitos, não é justo isso, irmão. Mas o que você faz para mudar isso aí, irmão? O que você está fazendo para mudar isso aí? Não é justo, irmão Arlindo, esse sofrimento que as pessoas passam. Eu concordo, irmãos, eu concordo com isso. E eu não posso aceitar que isso seja assim. Então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Mas o que eu tenho que fazer? Revolução? Não, não é isso. Isso se muda da forma com que Deus ensinou, que os homens não querem essa forma de Deus. Eles querem um jeito fácil. Eles não querem o jeito bom. Eles querem um jeito fácil. É isso que está acontecendo com as pessoas. Então, eu terceirizar o problema que é meu é um ser que não assume a sua responsabilidade diante da condição que é dele. Quem é o Filho de Deus que precisa revelar, irmãos? Já pensou Jesus, o homem que chegou sozinho para trazer esse entendimento? Ele pegou um mundo fácil? O governo da época era um governo que dava as coisas para os outros, que abençoava os outros, irmãos. Os homens esperavam uma revolução desse rei. E é o que eu estou vendo os irmãos falarem nos dias de hoje. O mesmo entendimento daqueles homens que estavam na época de Jesus está sendo o entendimento nos dias de hoje. Nós queremos alguém que seja o nosso líder, que nos lidere para que a gente vá contra o império de Roma. Aí Jesus fala assim, não, pessoal, você não está entendendo nada. Não é isso que é a minha proposta. Não é isso que é o meu reino. O meu reino não é nesse mundo. Se eu entender e me libertar na minha condição de filho, irmãos, nada mais me oprime. Nada mais. Quando eu me ver indignado com uma situação, eu vou lá abençoar naquela situação. Eu vou fazer de tudo para abençoar naquela situação. Eu vou chamar os irmãos. Eu vou convocar aqui os que creem. E nós, numa solução divina, no entendimento de uma reunião, onde nós, como família, seremos direcionados pela vontade de Deus a resolver o problema que está ali acontecendo. E é assim, irmãos. É um contagiando o outro, é um após o outro, vivendo essa vontade. Amém? Melhor dia para vocês aí. Pode abrir os microfones e já passou um pouquinho do horário, mas não tem problema não. Marlino. Oi. O interessante aí que eu acho
bonito, no meu entendimento aí, o orgânico, o diabo está oferecendo para Jesus tudo aquilo que era de Jesus. Justamente. Então, é assim, o que a gente tenta passar para os irmãos, que vem a ilusão de que eles vão ter isso ou aquilo, eles não conseguem, eles fazem coisa para ter, para progredir, para ter objeto, para ter as coisas, né? Para ter propriedades absurdas, que ali mesmo está mostrando, o demônio oferece aquilo que já é seu. Então, assim, as pessoas entender que tudo ela já tem. Então, desnecessário. Quando as pessoas entenderem que ela já tem tudo, elas vão parar de dar ouvido a esse demônio, de fazer coisas bárbaras para ter aquilo que já é dela. Amém, irmão? Amém, irmã. É exatamente como eu vejo, como eu creio, como eu entendo. Mas entender isso não é fácil, não. Pode falar, irmão Sérgio. Quer abrir o microfone aí? Amém pelas palavras aí, irmão. Amém. De cada passa vai abrindo mais, né? Eu me vejo no meu trabalho, eu trabalho com transporte público, né? Eu sou motorista de ônibus e eu vejo, tem pessoas que entram, eu procuro ver Deus nelas, procuro que eles vejam em mim também, né? E tem pessoas que vêm e falam um bom dia com alegria, um boa tarde, né? Um boa noite com alegria. E eu fico meditando nas coisas. Tem pessoas que não falam nada, eu também não falo nada, fico quieto no meu canto, né? Mas tem pessoas que puxam conversa, tem todo tipo de pessoa. Pessoas mais agressivas, quando te faz uma pergunta com ignorância, vira as costas, não fala nenhum errado, as coisas assim, né? Eu procuro tratar diferente, né? Procuro tratar bem, né? E eu vejo que isso me faz bem. Eu vejo que isso me faz bem. Eu não consigo me estressar que nem antigamente. Antigamente eu me estressava com qualquer coisinha, entendeu? A pessoa vinha correndo, já ia embora, virava para o outro lado, ia embora, não esperava não. Então, irmão, assim, ó, as pessoas elas buscam tanto ser abençoadas, irmãos, que elas esquecem da lei, né, da semeadura. Elas esquecem da lei da semeadura. O dia que você levantar para abençoar, é isso que você vai plantar. É aquilo que você vai ser. Entendeu? Você é aquilo que você revela. Comece a revelar um filho de Deus que você vai ver o filho de Deus sendo, né? Você vai entregando coisas que automaticamente vai vindo para você. Mas as pessoas elas querem reter isso aí e querem mais. Nós já somos completos. Mas as pessoas não entendem isso, irmãos. É a dificuldade do ser humano entender isso. Quem é o próximo aí, irmãos? Obrigado, irmão Serginho. Muito bom ter você aqui com a gente hoje, hein? Quando o ser humano achar que tem que ser abençoado, porque eles são capazes de fazer, ou estar preocupado com o que os outros estão fazendo, e não ligar a linha de raciocínio que vê que tudo que nós fazemos não é nós que fazemos. Ele vai estar sempre nesse negócio de dois espíritos aí. Então, na hora que eles entenderem, ouvir ou compreender Deus, ele vai ver que não existe outro espírito. É um só e não tem outro. É isso aí. Ótimo começo de semana para todos aí. Deus quiser, amanhã estamos tudo junto de novo. Amém, meu amado irmão. Quem é o próximo, irmãos? Deixa eu dar tchau, então, também. Também agradeço a todos a oportunidade, né, de poder compartilhar com os irmãos, né, tanta coisa abençoada. Irmão Alindo, maravilhoso estudo. Cada dia que passa, eu estava falando com a irmã Cirete, parece que é quando cai, tipo, um shampoo nos nossos olhos, aí fica aquela coisa ardendo, né? Aí você lava, você consegue sentir aquele alívio e melhora. Eu vejo assim, sabe? O evangelho, o entendimento, essa visão do evangelho, é como se essa água está lavando assim a minha visão.
Eu agradeço muito mesmo a oportunidade, a paciência de estar ouvindo, né? A gente questionar, a gente, às vezes, até fazer, né? Repulsar, vamos dizer assim. Eu acho que é isso a palavra. Refutar. Essa palavra que eu ensino com os irmãos, que eu não sabia ela, não. Uhum. Refutar. Às vezes até refutando, ou talvez, às vezes, até no questionamento mesmo. Mas aí é o caminho, eu acho que é aí que Deus vai trazendo a libertação no entendimento. E eu louvo muito a Deus por essa oportunidade. Amém? Todos tenham um ótimo domingo. E que Deus abençoe a vida de cada um. Continue abençoando, né? Porque Ele já abençoou. Mas que seja a cada dia, porque a palavra de Deus diz que se renova, né? A cada dia, cada novo dia. Então, eu creio nisso. E é isso. Deus abençoe. Aqui, o Nilson vai dar um oi. Está fazendo aniversário. Ô, irmão Nilson, parabéns, meu amado irmão. Parabéns. Obrigado. Parabéns, irmão Nilson. Que Deus continue, né, irmão? Te dando muitas condições aí, muitas condições para você revelar o Cristo que você é. Amém. Glória a Deus. Um bom domingo. Parabéns. Obrigado. Um bom domingo para vocês aí, um bom final de semana. Muito obrigado, meu irmão amado. Que essa semana seja abençoada para todos nós, né? Amém. E feliz aniversário aí, muita saúde e paz. Então, você, tipo assim, tem gente que faz as coisas e revela Cristo sem saber, né? Sem saber, a pessoa revela Cristo. Então, isso aí é uma coisa maravilhosa. Hoje, a gente tem que fazer, não esperando nada em troca. É fazer aquilo, a vontade ali. A coisa mais da hora que tem é você ver o irmão feliz, você revelando Cristo ali, sem saber. Eu vejo um monte de situação. O Arnido sabe, a nossa família é muito amorosa. E a gente vê entre a nossa família o quanto Deus tá ali em cada um ali, nas nossas esposas, nossos filhos. E é isso aí. Hoje o mundo ele tá muito muito louco, né? Você vê hoje as pessoas elas buscam o bem próprio. Então ela além de buscar o bem próprio, que ainda não tem ainda assim um pouquinho de conhecimento de Deus, ela sempre vai querer ser abençoada, né? Então, esse ser abençoado aí não é você estar revelando Deus, né? Porque você está fazendo algo ali para poder receber depois, né? Estou fazendo porque Deus está vendo, Ele vai me dar, vou ter um emprego maravilhoso, um carro maravilhoso, algo material ali, né? Porque hoje tem igreja que prega que se você tem um carro, uma mansão, você foi muito abençoado. Tem algum lugar que é assim, os irmãos sabem. E a gente não vai nem falar o nome. Mas só para finalizar, né? Então, a gente tem que fazer o bem mesmo, revelar Cristo no coração, ver o sorriso do irmão ali na sua frente, ali você fazer algo que até mexa com a pessoa até não entende, né, o que está acontecendo. Mas você pode ver que o amor, ele sempre vence. O amor, ele nunca vai perder. Você vê ali algumas situações, o mal nunca vai ganhar. É que nem a pessoa mentir. A pessoa mentir, ela pode não acontecer nada ali, mas lá na frente, lá a mentira vai ser descoberta. Então, seja verdadeiro, fale a verdade, não importa o que seja honesto, faça o melhor que você puder em qualquer coisa que você fizer ali no seu trabalho, na sua casa, dirigir num carro, faça melhor para quem está na sua frente. E é isso aí, irmãos. Eu desejo um ótimo domingo para cada um em família aí, que curta cada momento que vocês tiverem aí, vocês curtam,
porque a gente não sabe como vai ser, né? O próximo dia, mas o próximo dia a gente já tem que lembrar que eu quero quero ver o irmão feliz. É isso aí. Coisa É isso aí, mais irmão. linda, Paz a gente. todos. Mas que coisa mais linda. Eita, glória! A coisa mais linda mesmo, hein? Coisa mais linda, gente. A gente vai ter de Gracinha. bicicleta no mercado, né, Ademir? É isso aí. Quem que é o próximo? Irmão? O Ademir já falou. Bruno Henrique. Amém. É isso aí, Arlindão. Seguindo em frente, né? Depois eu vou bater um papo aí com você. Sabe que tem não umas dúvidas, sabe? Eu tenho assim, o de tá difícil em mim, eu saber, eu conhecer, entender? Mas só que no meu aplicar na minha vida, vamos supor, alguns pensamentos que convençam, vamos supor, as minhas atitudes, entendeu? Muito bem. Porque eu tenho conhecimento de que, vamos supor, eu estou fazendo aquilo errado. Eu tenho conhecimento disso, eu vejo isso, né? Mas só que isso aí ainda está pesando um pouco a minha atitude, entendeu? Eu sei que é errado, mas só que a minha atitude está sendo ao contrário. Entendi. Entendeu? Então, depois a gente vai bater um papo aí, eu envio umas mensagens no WhatsApp aí, Tá. pedir uns conselhos pra você aí, tá bom? Beleza, meu irmão. Tamo junto aí. Beleza, muito bom. Depois do Bruno Henrique, quem que é o próximo? Pode ser eu? Pode ser. Eu admirei disso que o Bruno Henrique falou. O Bruno Henrique sempre ele me surpreende. Sempre. Achei também mais linda o que ele falou, que aí é a prova do quanto que esse menino ele tem a intenção mesmo de acessar o céu, de fazer ali como Jesus ensinou. Eu acho lindo. E eu fico feliz porque eu sempre compreendi esse momento seu. Eu conseguia filtrar, falava, nossa, o menino ele quer participar, ele quer aprender. Gente, essas coisas me emocionam muito, sabe? Muito, muito lindo mesmo. Eu não sei, acho que não é todo mundo que está entendendo o que eu estou entendendo aqui, mas eu estou muito maravilhada mesmo de ver, porque a gente sabe que não é uma porta larga, a porta realmente é estreita, aos olhos de fora acho que a gente está procurando uma porta larga, mas realmente é estreito. A gente tem esse entendimento, esse alcance espiritual. Olha, o estudo foi magnífico, muito lindo. Agora, o Bruno conhece olha, isso é uma atitude de Cristo que ele está fazendo aí, gente. Olha que coisa mais linda. Parabéns, gente. Obrigada a todos, bom dia a todos. Gente, estou em lágrima aqui com o Bruno. Eu estou lembrando daquela palavra que o irmão ensinou um dia, que a nossa carne sempre vai lutar, né, contra o espírito. Então, eu vejo isso. Não é só ele, é todo mundo, né? Eu também passo. Eu acho que todo mundo tem que estar em constante desafio aí de lutar contra a carne, né? Tremendo esse irmão Bruno, tudo que ele falou aí, gente, tremendo. Que benção, né, irmão? Que maravilha. Amanhã, no segundo dia da semana, a gente já tem um outro encontro de novo, às 7h30 da noite, né? E vamos ser abençoadores, irmãos. Se você tiver o entendimento de um abençoador, você vai ver que o mundo inteiro vai fazer sentido para você. Enquanto você tiver o entendimento de ser abençoado, as coisas vão ser difíceis, não farão sentido. Por quê? Porque não está de acordo com a programação de Deus. E tudo aquilo que não está de acordo com a programação de Deus é como se estivesse dentro de um rio, remando contra a maré. Você não vai usar o favor de Deus a teu favor. Você vai ser contra a sua própria natureza. Você vai abrir mão da sua natureza divina para ser um que rema pela natureza humana. E aí você vai estar em sofrimento, em angústia, em dor, em cansaço, a pessoa cansa. Então, são enormes situações que acontecem porque você não quer aproveitar o favor de Deus, você quer remar contra o favor de Deus. Mas vamos lá, todos nós, como abençoadores, entregando essa mensagem e fazendo com que os irmãos entendam
a verdade a respeito daquilo que nós somos e aquilo que é o nosso Pai. Amém? Graça e paz a todos, uma excelente semana, um grande abraço para todos vocês. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit